Oi, oi, galera do pré-vestibular popular Margarida Alves. Tamo junto hoje, gente? Pra quê? Hoje, gente, nossa aula vai ser o quê? A gente vai voltar, focar principalmente em focar naquilo tudo que a gente falou ao longo das nossas aulas, né? Então aqui eu já abri os slides que eu enviei para vocês para cada aula, para a gente poder conceituar os pontos principais. E aí na nossa próxima aula, gente, o que vai acontecer? Eu vou fazer a aula focada principalmente para o simuladão de vocês, que vai acontecer, acho que a partir do dia 19, não é isso? Voltado para o Enem, tá, gente? Então vamos lá. Então vocês anotem as informações e tudo mais. E como não vai ser uma aula ao vivo pelo Meet, vocês façam as anotações e vocês podem mandar as dúvidas de vocês, tanto no privado pelo WhatsApp para mim, quanto no grupo também, tá, gente? É só pra gente conceituar e ver direitinho como é que vocês estão. E outra coisa, a aula gravada ela é mais fácil, que vocês podem assistir depois, né, e conceituar comigo qualquer dificuldade que vocês tenham. Beleza, gente? Então vamos lá. Nossa primeira aula, a gente fez o que, principalmente? A gente começou a trabalhar do princípio mesmo, né? Fazendo os conceitos de uma forma mais generalizada, né? A gente passou dos conceitos macros até ir chegando aos conceitos micros da redação. Então, primeiro a gente conceituou ali o que é texto, né? Os tipos de texto que existem, né? A linguagem, que pode se dividir em oral, verbal, até chegar no tipo textual dissertativo, que é a tipologia da nossa redação do vestibular, tá? Então vamos lá, a redação do vestibular possui a tipologia dissertativo-argumentativa. Isso significa que deve-se mostrar o conhecimento sobre o tema proposto e também posicionar-se a respeito dele, a fim de convencer o leitor através de seus argumentos, né? Então ela vai ser aqui dissertativo-argumentativo. O que a banca espera de você, meu amigo? Que você mostre que você tem domínio do teu tema, que você mostre que você tem propriedade daquilo que está sendo falado e que você use estratégias argumentativas para provar o seu ponto de vista. Aqui na tipologia dissertativo-argumentativa, não vale ficar em cima do muro. Você tem que se posicionar, você tem que argumentar, você tem que levantar e mostrar qual é o seu ponto de vista. Isso a gente vai ver que se chama tese. E depois, através da sua argumentação, comprovar esse teu ponto de vista. Tá bom, gente? Para o Enem, a gente está voltado para o Enem nessa aula principalmente. Você vai levantar o teu ponto de vista de uma forma que não fira os direitos humanos, tá? Sobretudo ali na tua conclusão, no momento que se apresentar a sua proposta interventiva, você vai ter que fazer isso de uma maneira que seja convincente, pertinente, usar todos os elementos da proposta, mas não ferindo jamais aos direitos humanos. Beleza, gente? Então, aqui a gente tem a estrutura básica da redação, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, né? E a gente vai ver cada um deles agora passo a passo. Desde já, gente, eu peço desculpa por qualquer barulho externo. Vida de professor que mora no subúrbio não é fácil, vocês já sabem, então vamos seguir aqui. Beleza, gente, isso foi o que nós conceituamos na nossa primeira aula. Não achei, gente, aqui os slides da nossa segunda aula, mas aí a gente segue na terceira mesmo, né? O que a gente fez na nossa terceira aula? Provavelmente na nossa segunda aula a gente falou da estrutura geral, mas como na sequência das aulas eu trago de novo a segmentação de cada estrutura da redação, isso não vai atrapalhar em nada não, tá? Então, na nossa terceira aula, a gente fez o quê? A gente buscou entender quais são as questões relacionadas ao tema. E aí a gente viu, gente, a importância de uma correta interpretação do tema da redação. A gente viu que cada um dos elementos que estão ali no teu tema proposto não está em vão, não está à toa. Então você tem que fazer a correta interpretação, sinalizar, circular ou sublinhar todos os elementos que trazem a setorização. E aí a gente viu que existe uma diferença entre o que é tema e entre o que é assunto também. Deixa eu ver aqui o segundo slide, o que tem. Aí nós conceituamos os temas anteriores mais recentes do Enem, né? E a gente viu como é que funciona a proposta de redação. Gente, inclusive no simulado de vocês, eu coloquei dessa mesma forma, tá? Vai ter ali para vocês os textos, 2 textos norteadores, que vocês vão fazer a leitura com calma, e vai ter o tema desenvolvido a partir disso, tá, gente? Então, a gente viu ali os temas das redações anteriores, tanto do Enem como da UERJ também. E aí a gente começou a conceituar. A gente viu aí que existem temas denotativos e temas conotativos, né? É muito mais comum que no Enem, principalmente, a gente tem ali
temas denotativos, ou seja, que vão utilizar ali um sentido mais literal, um sentido mais prático, tá? Com uma linguagem mais objetiva. Então, qual é o negócio, qual é o lance desse tema denotativo aqui que vem no Enem, gente? É você não focar só em uma ou duas palavras principais que aparecem no teu tema, mas fazer a leitura completa, prestando máxima atenção para a setorização que pode acontecer, né? A gente tem um exemplo aqui embaixo. Como o medo da violência vem transformando a vida dos brasileiros nos últimos anos. Aí você olha um tema denotativo desse, você pensa assim, medo de violência, violência. E aí você generaliza aquilo ali, né? De uma forma muito superficial. Mas aqui vem trazendo setorizações nessa proposta de tema aqui hipotética. Como o medo da violência vem transformando, ou seja, quais são os processos que estão ali inseridos nesse meio tempo, ao longo de um prazo determinado, a vida dos brasileiros, ou seja, eu não quero saber da vida de um cidadão de um outro país, eu quero saber dos cidadãos brasileiros, tá? E nos últimos anos. A gente está voltado aqui para uma temática não de 1910, não de 1980, mas dos últimos anos para cá, né? Então, provavelmente você vai se focar a partir dos anos 2000 para cá. Então, essas setorizações, gente, a gente já viu que são muito importantes, tá? E também vimos os contextos de uma forma um pouco mais generalizada nessa terceira aula, dos textos motivadores. Eles estão ali, meu amigo, para te dar um norte, né? Para te situar no Paranauê do negócio, tá? Para que você possa ter uma reflexão sobre a temática que está sendo abordada na redação, né? Vai te inspirar de alguma forma, tá? Então, aqui na proposta da redação do Enem, não é para você fazer cópia daquele texto motivador, daquele texto norteador. Ele só quer que você leia e você se inspire de alguma forma e você consiga fazer uma concatenação com o teu conhecimento de mundo, com aquele repertório que você já tem, para você ter uma luz de uma forma generalizada. Tá bom, gente? Então, você vai tirar as ideias centrais dos textos motivadores. E aquele mesmo esqueminha, começou a fazer a leitura dos textos motivadores, circule, sublinhe as palavras principais, aquilo que você acha que seja mais interessante para você. Ok, gente? E aí a gente já viu que esses textos motivadores que vão chegar aí para você na prova da redação, ele vai poder ter aí tabela, gráfico, poemas, trechos de livros, né, artigos, matérias de revistas, de jornais e assim por diante, tá? E aí nós tivemos aí... Gente, quem tiver em algum dos slides, me fala que eu mando de novo, tá? Então, a gente viu aí alguns exemplos dos textos motivadores, por exemplo, do Enem 2019. A gente viu como é que eles trabalham, né? O texto do ano passado foi voltado para o acesso ao cinema. Vimos todas essas questões. E aí fica sintetizado com relação aos textos motivadores o seguinte: não os ignore, leia com atenção, leia mais de uma vez, interprete, evite copiar ou parafrasear exageradamente aquilo que está no texto norteador, tá? Faça uma relação desse texto norteador com o teu tema, né? Busque um ponto em comum entre o texto, o tema e aquilo que você já sabe, tá? Busque focar nas ideias aqui, ó, centrais dos teus textos norteadores, tá? E aí você coloca em tópicos as ideias centrais na hora de você fazer o rascunho. E aí nós vimos alguns exemplos de redações também, né? E falamos um pouco das competências que o Enem vai exigir de você, né? A primeira competência está voltada para a norma culta, o uso da norma culta. Segundo, para você entender a proposta e também vai levar em conta o teu repertório, se você consegue contextualizar aquela temática da redação com aquilo que você já sabe, né? Com fatores externos, conhecimentos externos, ou seja, teu conhecimento de mundo tá ali, tá? Terceiro, argumentação. 4, se você está adequado ao modelo da redação em si, que é dissertativo argumentativo. E o 5 é como você concatena ali a tua proposta de intervenção sem ferir aos direitos humanos. Beleza, né? E aí nós falamos sobre a atribuição da nota de cada competência. De desclassificado, precário sendo 40 pontos, insuficiente 80 pontos para cada competência, tá, gente? Mediano 120 pontos, bom 160 pontos e ótimo 200 pontos. Belezinha? Estamos fazendo um papum aqui, gente, mas já sabe que eu estou disponível para vocês me sinalizarem qualquer coisa, tá?
E aí na redação, na aula de redação número 4, lá no dia 16, a gente falou sobre o quê? Nós falamos sobre a introdução, a gente focou na estrutura dessa introdução, como é que a gente pode trabalhar os 3 elementos principais dessa introdução, né? O contexto, o tema e a tese. E aí a gente viu aqui o esqueminha da introdução, como é que ela funciona, né? O objetivo aqui dessa, eu até falei para vocês na aula, né? Imaginem um professor que tem que dar uma aula de gramática, certamente ele vai fazer isso por intuição, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai se organizar, vai organizar os conhecimentos que ele tem, vai estabelecer uma sequência lógica para a aula, né? A aula dele tem que estar ordenada, gente, tem que estar esquematizada. Essa estrutura é importante para isso, tá? Então, a introdução aqui vai estabelecer a linha de pensamento que você está pretendendo construir ao longo da tua redação. Isso aí é muito importante, tá, gente? Então, a função dela vai ser o quê? Mostrar que o teu tema, que a tua redação ali tem relevância, tem algum tipo de atualidade ali, né? E você vai fazer isso dentro de um contexto. Não vai começar a tua redação como se você estivesse respondendo a uma pergunta discursiva, né? Questão da intolerância religiosa no Brasil. Ah, a intolerância religiosa do Brasil. Não, você começa contextualizando, traz aqui uma alusão, pode trazer ali uma exemplificação, pode fazer uma correlação ali com alguma estrutura do repertório artístico, um livro, uma série, um filme, né? Você vai fazer esse gancho, criar esse plano de fundo inicial ali, nessa abordagem, esse primeiro momento, para você poder depois apresentar os outros elementos dentro da tua introdução, tá? Então, essa é a função, a proposta da tua introdução, né? O que vai ser o contexto, que é nosso primeiro elemento obrigatório? Justamente isso que eu falei para vocês, né? Você vai trazer algum gancho, algum elemento, né? Uma abertura para você relacionar ao teu tema. Pode ser um filme, um livro, uma série, né? Você pode conceituar, você pode exemplificar, pode fazer uma alusão, enfim, são várias estratégias que você pode utilizar. E, meus amigos, reforçar. Olha, os alunos que trouxeram as redações para mim, que eu fiz as correções, não estavam mencionando, na maioria das vezes, dentro da introdução, os elementos principais do tema. Isso é fundamental. Você não vai copiar, né? Você vai ali trazer os elementos principais para você mostrar para o corretor rançoso da tua redação que você sabe daquilo que você vai falar, né? Tem um gancho inicial para aquilo. E a tese, gente, tese nada mais é do que o teu ponto de vista, o teu posicionamento, né? E você vai fazer isso através de quê? De uma declaração inicial, né? De uma declaração ali afirmativa, que mostre o teu ponto de vista, que mostre que você não está em cima do muro, que você tem um posicionamento a respeito daquilo. Ou seja, se você é contra, se você é a favor, né? No Enem, principalmente, a gente tem temas que dá para você se posicionar dessa forma. Então, aqui é uma das partes mais importantes da redação, né? Ela vai vir de forma explícita, por meio de uma afirmação. Ela vai mostrar o que você vai defender. Então, introdução, nós temos obrigatoriamente aí contexto, né, que é o teu gancho inicial, como você vai começar a tua redação, né? Os elementos do tema mencionados e a tua tese, que é fundamental, que é o teu ponto de vista, né? Se você é contra ou a favor daquela temática, daquela problemática, porque no Enem geralmente é um problema a ser resolvido na sociedade, né? Falamos sobre as formas de construção da tese, como é que você pode fazer essa afirmação, essa declaração inicial do teu ponto de vista, né? Você pode começar geralmente, essas 3 estruturas aqui, gente, são estruturas básicas, então anote, que são formas de você já se posicionar. Você pode começar com artigo mais um substantivo, que no caso vai ser o substantivo do teu tema, né? Lembra daquele tema que eu falei para vocês das fake news? Você poderia começar ó o artigo aqui, fake news, ó o substantivo aqui do tema, e fazer tua declaração, tá? Segunda estratégia que você pode utilizar para tua tese é ser, né? Verbo ser ou estar, mais uma característica. No caso daquela redação que eu passei para vocês das fake news, a gente teria aqui ó aqui o verbo ser ou estar. Notório que a problemática das fake news, ó, caracterizando aqui as fake news como algo problemático. E a terceira estratégia que você pode usar para construir a sua tese é o verbo mais se. Por exemplo, verbo saber mais o se do lado, sabe-se. Verbo perceber mais o se do lado, percebe-se, que é a problemática das fake news, e aí você faz a tua declaração. Belezinha, gente? Deixa eu ver se eu falei mais alguma coisa aqui com vocês.
Ah, tá, você pode mostrar também, isso é importante, no final da tua introdução, né? E aí você pode fazer ali, no final da introdução do primeiro parágrafo, uma outra estratégia, que é um conector mais afirmação. Aqui o conector assim, conector desse modo, faz, se necessário, o combate dessas ações inverídicas, ou seja, eu tô falando de quê? Das fake news, para exterminarmos tal problemática na sociedade brasileira. Ele fez ali a contextualização na introdução, apresentou aqui nessa estratégia de conector mais informação os elementos do meu tema e também apresentou a tese. Fez aquela declaração fechadinha que já vai o quê? Conversar com os argumentos que você vai levantar no teu desenvolvimento. Deixa eu ver aqui mais o que nós falamos. E aí eu mostrei para vocês um exemplo daquele tema das fake news, como é que a gente poderia construir aí essa introdução, né? O tema proposto para vocês foi os impactos da fake news na sociedade brasileira, e aí eu comecei dessa forma. Uma mentira pode trazer consequências desastrosas, como nota-se no filme A Vila, de M. Night. Olha eu fazendo a contextualização aqui, gente. Na obra, o gancho inicial, né? Na obra, todos de um vilarejo são induzidos a acreditar que os perigosos seres habitam a floresta, causando medo e pânico. De maneira análoga à história fictícia, estou começando a fazer um link agora com o tema. Olha os elementos do tema. A questão das fake news no Brasil promovem inverdades. Comecei a me posicionar, olha a minha tese entrando. E alimentam a cultura do medo, seja pela insuficiência de leis ou pela mentalidade social que não prioriza a checagem de fatos. Aqui nessa última parte, eu ainda aproveitei um gancho e já fiz um breve anúncio daquilo que eu pretendo defender no primeiro e no segundo parágrafo de desenvolvimento. Eu apresentei a insuficiência de leis e pela mentalidade social que é atrasada. Beleza, gente? E aí eu mostrei para vocês aqui exemplos de repertórios para alimentar aquela temática da fake news, né? Até falei da Avril Lavigne, falei das questões do movimento em relação à Covid, enfim, a gente pautou essas questões. Beleza, gente? Beleza, louca, pedindo resposta, tô sozinha aqui com a câmera. Belezinha, aula 5. Na aula 5, a gente começou o quê? Estruturar o desenvolvimento, essa parte tão importante, tá, gente? E aí a gente falou da estrutura, do conceito de argumentação e começamos a falar de algumas estratégias argumentativas. Deixa eu ver aqui. Aí, gente, nós conceituamos a estrutura desse desenvolvimento, né? Qual é o objetivo desse desenvolvimento da minha redação, né? O que se espera com ele? O objetivo é, se na minha introdução eu apresentei o meu ponto de vista, no meu desenvolvimento eu preciso defender esse ponto de vista de uma maneira que seja coerente e pertinente, ou seja, não pode ter contradição e tem que ter relevância com o tema proposto. Não adianta eu apresentar uma excelente argumentação que não tenha nada a ver com aquele tema, né? Não adianta eu fazer ali uma ótima colocação, uma alusão histórica, que não se relacione com o tema que está sendo proposto, né? Então aqui eu vou usar estratégias argumentativas coerentes, convincentes e pertinentes, tá? O que é obrigatório aqui para o meu desenvolvimento? O tópico frasal, que é aquela síntese, né? Um breve anúncio daquilo que você pretende falar em cada um dos parágrafos de desenvolvimento, tá? Geralmente vai vir aqui no começo do teu parágrafo. E os argumentos em si, gente, que são aquelas questões, né, os conceitos que vão sustentar a tua tese, o teu ponto de vista, a tua opinião. Então, esses argumentos vão ser desdobrados aqui. Lembra que a gente combinou de fazer... criançada aqui da vizinhança, abafa, gente. Lembra que a gente combinou de tentar fazer, o ideal é que vocês tentem fazer ali 2 parágrafos de desenvolvimento para vocês poderem trabalhar bem, para vocês poderem alimentar a argumentação de vocês, para vocês não se perderem tanto. Então, vocês vão desdobrar esses argumentos de vocês em 2 parágrafos. Para o primeiro parágrafo, um argumento, para o segundo parágrafo, outro argumento, tá? E você, em cada um desses parágrafos, vai alimentar o argumento que você está trazendo. Isso se chama ampliação, que é aquela parte que você vai fundamentar, você vai dar base, você vai dar a luz, vai colocar no
palco o teu argumento. Então aqui, por exemplo, das fake news, eu falei da questão da legislação, não falei? Esse é meu argumento número 1, estou tratando ele no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então na ampliação, eu vou usar estratégias que alimentem esse meu argumento referente à falta de legislação. Tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Exemplificação, explicação, né? Argumento de... Aqui, exemplificação, né? Trazer um dado que seja, por exemplo, de uma causa, uma questão que seja de conhecimento público. Explicação, eu vou conceituar, por exemplo, no meu caso, a questão da legislação, né? Ou então o argumento de autoridade. Eu trago ali um profissional que seja referencial e conhecido de uma determinada área para trazer credibilidade para aquilo que eu estou falando, né? Noções de causas e consequências, né? E o raciocínio lógico também, são algumas das estratégias que a gente pode utilizar, né? Falhas comuns aqui no nosso desenvolvimento. Não construir uma linha de argumentação, não mostrar que os teus argumentos escolhidos defendem o teu ponto de vista, faltar coesão textual, né, que a gente está falando principalmente da parte gramatical, ser incoerente, né, se acabar entrando em contradição ao longo da tua argumentação, repetição vocabular, né, as fake news, não, gente, vamos sintetizar isso aí, vamos substituir por termos sinônimos, né, ou por pronomes, ou por termos que possam ser equivalentes ali, tá? Questões referentes à concordância nominal e verbal incorretas, né? A gente tem que fazer ali a correta concordância, né? Dos termos, dos verbos, né? Tudo concordando certinho ali, fechadinho, de forma harmoniosa, né? Uso equivocado ou ausência de conectivos, né? Generalizações ou falta de domínio da escrita formal. E aí nós conceituamos cada um deles, né? A questão da incoerência. Imagina eu falar para vocês, hoje fez muito sol, por isso me molhei de chuva. Se estava fazendo sol, como é que você se molhou de chuva? Olha a incoerência aqui. É esse tipo de linha de raciocínio que a gente deve evitar. A gente pega uma ideia, sustenta ela e leva ela até o final. Generalizações, né? Nós trabalhamos essas questões. Eu coloquei o exemplo para vocês. O piloto que atravessava a barreira do som nem percebe, porque não escuta mais nada. Né? Outra generalização aqui, né? Eu não falo russo, meus vizinhos também não falam russo, logo ninguém de Campo Grande fala russo, tá? Questões desse tipo. Questões do domínio da escrita, nós vimos aqui alguns exemplos. E conceituamos mais uma vez o que é argumento, que são essas evidências, né? Esses termos que estão articulados entre si. Tá? Estão relacionados a fatos, estudos, pensamentos, autoridades da área, causas, consequências, pesquisa, tudo aquilo que pode te amparar e sustentar o teu posicionamento, tá? Falamos detalhadamente de cada uma das estratégias de raciocínio lógico, né? Que quando a gente estabelece ali relações de causa e efeito, os recursos que demonstram ali que a conclusão que se afirmou ao longo do texto é necessária, é feita a partir de premissas, né? Falei para vocês do exemplo do fumo. O fumo é o mais grave problema da saúde pública do Brasil. Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propagandas para nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente para os desobedientes, cadeia, né? Então você começou com uma premissa inicial, que o fumo é um problema de saúde pública, e já que a gente não pode ter comerciais que façam ali apologia ao crack, a outras drogas mais pesadas, e o cigarro faz mal, concluímos que essas propagandas para o cigarro deveriam ser proibidas. Olha aqui o raciocínio sendo desenvolvido, né, gente? Exemplificação, né? Que é quando você traz exemplos que sejam representativos para o teu tema, que a gente tem um exemplo. Vejam os exemplos de muitas experiências positivas em Jundiaí, em Campinas, São Caetano, sistematicamente ignoradas pela grande imprensa. Tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil de só noticiar fatos negativos. Aqui trouxeram exemplos regionais, né, exemplos geográficos. Os dados estatísticos, né, que você vai utilizar ali
Eu passei até para vocês a fonte do IBGE, né, a própria Agência Brasileira de Notícias, para vocês poderem trabalhar essas questões, tá? Aí dei um exemplo aqui, ó. Outro aspecto a ser discutido são os cursos de licenciatura voltados para a formação do profissional que atuará como professor, que apresentam uma defasagem no ensino de metodologias que respeitem a condição de pessoas com deficiências, como os surdos. Devido a isso, os docentes não são aptos a atender às necessidades específicas desse aluno, o que acaba os desmotivando. Como consequência disso, as taxas de evasão escolar crescem. Em 2010, o censo apresentou dados que apontam que 61% das pessoas com deficiência com 15 anos ou mais não possuem um ensino fundamental. Olha o dado estatístico aqui, tá, gente? Muito cuidado! Evitem ao máximo copiar, evitem ao máximo trazer os dados que estão nos textos norteadores. Os dados estatísticos que estão nos textos norteadores são para inspirar você. Evitem. Se você não tiver propriedade para trazer os dados estatísticos de algo que você conheça, use outra estratégia argumentativa, tá? Lembrando que as partes consideradas como cópias, tá? A linha é desconsiderada na correção da redação. Tá, gente? Mais um exemplo aqui de dado estatística e de argumento de autoridade, aquilo que eu falei para você. Você usa um profissional ali da área pertinente ao tema, que tenha credibilidade no mercado, uma pessoa que seja publicamente conhecida e considerada autoridade no assunto, tá, gente? A gente tem um exemplo aqui, né? O sociólogo Foucault afirma que nada é político, tudo é politizável, tudo pode tornar-se político. A publicidade politiza o que é imprescindível ao consumidor à medida que abarca a função apelativa associada à linguagem empregada na disseminação da imagem de um produto, persuadindo o público-alvo a adquiri-lo. Usou aqui, ó, argumento de autoridade, Foucault. Vimos também a alusão histórica, né? Você vai usar aí um período histórico, um momento importante na história, para poder fazer um gancho com o tema abordado, trazendo semelhanças, diferenças, ou mesmo para contextualizar mesmo. Lembram que na nossa última aula falamos só sobre repertório? E eu trouxe um monte de repertório para alimentar as alusões históricas de vocês, revolta da vacina, falamos sobre Segunda Guerra Mundial, a queda da Bolsa de Valores em 29, falamos ali de uma quantidade de coisas, período da Idade Média, né? Ditadura militar, era Vargas. Eu trouxe para vocês um repertório ali vasto, não tivemos slide, mas a galera anotou, tá? E argumento por comparação, você vai estabelecer uma relação de diferença ou de semelhança para poder comprovar o teu ponto de vista, né? Você pode fazer isso com filme, com série, com livro, questões filosóficas, políticas, regiões, classes, né? Olha um exemplo aqui. A falta de discussão sobre o assunto é evidenciada pelas opiniões distintas dos países. Conforme a Organização Mundial de Saúde, no Reino Unido, há leis que limitam a publicidade para crianças, como a que proíbe parcialmente em que comerciais são proibidos em certos horários e que personagens famosos não podem aparecer em programas de alimentos infantis. Já no Brasil, olha aqui, ó, Reino Unido e Brasil, olha a comparação entre os dois países que está sendo estabelecido. Já no Brasil, há a autorregulamentação, na qual o setor publicitário cria normas e as acorda com o governo, sem legislação específica. Beleza, gente? Essa foi a aula 5. Estamos relembrando aqui. E aí entramos na aula 6, que nós trabalhamos as questões relacionadas à estrutura da nossa conclusão. Vizinhança de vocês também faz muito escândalo? Compartilhe isso comigo aí em pensamento, gente. Não é fácil, não. Vamos lá, gente. Na nossa sexta aula a gente falou isso da conclusão, né? A estrutura da nossa conclusão, quais eram as falhas mais comuns. O que a gente quer aqui na nossa conclusão? Mostrar... Jesus, toma conta. Mostrar que nosso texto está chegando ao final, né? Trazer ali o nosso ponto de vista bem esclarecido,
reforçar mais uma vez a nossa tese, o nosso ponto de vista e estabelecer um diálogo com a nossa introdução, mostrando assim, tá vendo aquilo que eu falei ali na introdução, meu ponto de vista, aquilo que eu penso, se eu sou a favor ou se eu contra, cheguei a essa conclusão aqui agora, entendeu? Então, na conclusão, a gente não apresenta novos argumentos, sabe aquilo que eu falei para vocês das fake news, que meus 2 argumentos iriam ser em torno da insuficiência de leis e do pensamento geral da população, né? Não traga novos argumentos na tua conclusão. Teu momento de trazer argumentação é no desenvolvimento. Conclusão, você está sintetizando, finalizando o negócio, fechando as rebarbas, tá? Evitar conclusões utópicas, principalmente no Enem, porque o cara tá te pedindo ali na banca que você traga a proposta interventiva. A proposta interventiva é prática. Então, não faça coisas muito utópicas, tá? Ou propostas muito genéricas. Do tipo, o governo tem que resolver tal, o governo tem que resolver, mas e aí? De que forma? Através de quem? Como é que isso vai ser desenvolvido? Explica esse Paranauê melhor, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai resumir brevemente os seus argumentos e vai fazer relação na tua conclusão àqueles objetivos iniciais que foram apresentados, fazendo a tua proposta de intervenção. Você vai mostrar de que forma esse problema na sociedade poderia ser resolvido, tá? Respeitando mais uma vez os direitos humanos. Então, nada de sugestões como matar, morrer, enfim, tá? Castração química, pelo amor de Deus, tá, gente? Vão focar aí em coisas que não firam aos direitos humanos. Então, você pode usar ali como estratégia a dedução, né? Uma das estratégias para você fazer a tua conclusão. Aqui você vai partir de uma verdade que seja aí mais generalizadona, tá? Ou uma verdade universal, para uma coisa que seja mais particularizada, mais individualizada, né? Então, aqui, essa ideia geralzona vai ser conhecida como premissa maior, tá? E essa questão mais particular vai ser a premissa menor. Lembra daquele exemplo clássico que a gente tem aí de dedução? Todos os homens são mortais. Olha aqui minha premissa geral, minha premissa maior. Ora, Sócrates é homem. Comecei por uma intermediária aqui, tá? Logo, Sócrates é mortal. Olha a minha conclusão aqui, tá? Eu parti de uma verdade universal de algo maior, muito do macro, e fui setorizando até induzir, até chegar ao meu ponto de vista, que é a minha conclusão, tá? Trouxe outros exemplos para vocês dentro de textos de redação, depois vocês olhem os slides, né? E eu fiz ali um exemplo de conclusão dedutiva para aquele tema das fake news que eu propus para vocês, né? Olha como é que eu fiz. As notícias são fontes de informação. Por isso, olha aqui a premissa maior, né? O generalizado. Por isso, precisam ser verdadeiras e confiáveis para a população. Premissa maior. Assim sendo, pode-se afirmar que toda matéria constatada como fake news objetiva propagar mentiras ou inverdades, veiculando notícias falsas. Premissa menor. Setorizei isso e direcionei para as fake news ali especificamente. Ok? E vou chegar à minha conclusão agora. Portanto, são um grave problema para a sociedade brasileira, à medida que geram informações não confiáveis que podem ser compartilhadas sem checagem de veracidade ou fontes. Nesse sentido, torna-se urgente medidas que combatam tal problemática. Pronto, simples, tranquilo, tá? Você vai partir de uma verdade maior, vai setorizar e isso vai te levar a uma conclusão, tá? Para você defender tua sardinha ali. Outra técnica de conclusão vai ser a síntese, né? Síntese, a gente vai o quê? Trazer aspectos em forma de resumo, tá? Você vai fazer o quê? Você vai retomar todas as ideias principais, as principais, tá, gente? Que você levantou durante a tua redação de uma forma bem resumida mesmo, tá? Para quê? Para trazer ali um reforço para o teu ponto de vista, para a tua tese. Então, você pode fazer retomada da tua tese. 2, você pode parafrasear o parágrafo de desenvolvimento ou o segundo parágrafo de desenvolvimento e você vai finalizar a partir disso, beleza? E aí eu fiz um exemplo de conclusão síntese com base naquele tema, os impactos da fake news na sociedade brasileira. Olha como é que a gente sintetiza aqui o Paranauê. Uma mentira pode trazer consequências desastrosas, como nota-se no filme A Vila de M. Night. Na obra, todos os do vilarejo são induzidos a acreditar que perigosos seres habitam a floresta, causando medo e pânico. De maneira análoga, aqui é a nossa introdução. Lembra como é que eu fiz?
Foi a introdução de maneira análoga à história fictícia, a questão das fake news no Brasil promovem inverdades e alimentam a cultura do medo, seja pela insuficiência de leis e pela mentalidade social. Essa foi a nossa introdução, tá? Agora, essa minha conclusão síntese vai dialogar com essa introdução que eu levantei aqui, beleza? Vamos ver como é que acontece. Torna-se evidente, portanto, que a legislação, primeiro argumento, ainda não orienta, norteia ou estabelece consequências com medidas punitivas no que se refere às fake news. Olha aqui eu fazendo ali alusão ao tema, retomando o tema. Além de persistir, o segundo argumento aqui, o comportamento equivocado de uma população que não se preocupa em checar as informações veiculadas nas mídias, viabilizando graves impactos na sociedade, comprometendo as relações humanas ao alimentar mentiras e medo. Pois, olha aqui, eu sintetizando e concluindo. Enquanto falsas notícias forem encaradas com indiferença, ainda conviveremos com inverdades capazes de manipular pessoas. Ok, gente. Conclusão síntese aqui. Conclusão de dedução ali. Fizemos esses dois. Galera do Enem, lembra que você vai fazer isso, você pode usar essas duas estruturas, mas você precisa apresentar a proposta de intervenção. Então, aqui nessas duas estruturas, você vai fazer um gancho apresentando em algum momento os elementos da tua proposta de intervenção. Beleza? Que isso fique claro, tá, gente? E aí a gente vai aqui estabelecer o contexto dessa proposta interventiva, tá? Você vai concluir mostrando uma solução para o problema apresentado no Enem, tá? Você tem aqui um esquema próprio, você precisa ter elementos próprios para essa proposta de intervenção. Todos os elementos são importantes e não podem ser desconsiderados. Então, chequem, gente, se você colocou todos os elementos. O primeiro deles vai ser o agente, né? O agente é quem vai resolver o problema aí na sociedade, quem vai resolver esse paranauê. E aí eu passei para vocês aqui um macetinho de que a gente tem alguns agentes que a gente lembra que são os gomífes. Olha aqui em acróstico. G de governo, O de ONGs, M de mídia, I de indivíduo, F de família, tô igual a Xuxa, né, fazendo E de Estado e S de sociedade. Lembrando que governo, evite colocar de uma forma muito generalizada, o governo vai resolver. Quando a gente fala de governo, lembra que a gente teve uma aula só disso? Nós estamos falando da esfera federal, da esfera judiciária, tá? A gente está falando ali de âmbitos diferenciados. Deixa eu ver aqui se eu anotei para vocês. Aguenta aí, fica comigo. É isso mesmo, os gomífes, tá? Então, quando a gente fala aqui de governo, a gente está falando do poder executivo, do poder judiciário e do poder legislativo, tá? A gente está falando de esfera federal, de esfera estadual, de esfera municipal. Tenta setorizar isso, gente. Tenta alimentar essas questões do agente, tá? Eu falei para vocês de cada um desses. As ONGs, né? Estabeleça de qual setor que elas são, né? A mídia, a gente está falando o quê? Da mídia imprensa, dos jornais, da revista, da televisão, do rádio, das mídias sociais. Especifique, né? Quando a gente fala do indivíduo, a gente está falando ou do indivíduo ou da iniciativa privada. O papel que tem na sociedade é aquele agente que mobiliza as pessoas mesmo, tá? Que provoca mudança de atitude. Quando a gente fala ali de família, a gente está falando o quê? Do papel social, coisas relacionadas à formação ética mesmo, à formação educacional, à formação emocional. Quando a gente fala aqui eu botei Estado, mas é escola, tá, gente? Perdão. Eu botei Estado, mas é escola. Quando a gente fala de escola, a gente está falando ali da instituição que vai propor questões para a esfera educacional, né? Universidades, centros preparatórios, escolas, que vai trabalhar a promoção da constituição de saberes, tá? Quando a gente fala de sociedade, a gente está voltado para esse pensamento ali de um consenso geral, né? Dos grupos que fazem pressão para que haja mudança na sociedade, grupos de manifestação popular, né? Conscientização dos cidadãos, dos projetos voluntários e assim por diante, tá, gente? Você não precisa apresentar aqui necessariamente na tua intervenção uma ideia para resolver o problema de uma vez, mas você tem que mostrar que você está tentando resolver esse problema de alguma forma, tá bom, gente? Então, esse é o agente, primeiro elemento da nossa proposta de intervenção. Segundo elemento é a ação, você vai mostrar o que vai ser feito, né? O que vai ser resolvido aqui, né?
quais são as ações, as atitudes necessárias para resolver esse paranauê ali do tema da redação, tá? O terceiro vai ser o meio ou modo. De que forma esse paranauê vai ser resolvido? Me mostra aí, através de quê? Por meio de. Pensa nisso, tá? Através de. Por meio de. E a finalidade, para quê? Que isso que você está me colocando na proposta interventiva vai resolver a situação, né? Qual o propósito desses elementos que você me apresentou até então? O que você está pretendendo alcançar com esses itens que você me trouxe? E, por fim, o detalhamento. Você vai acrescentar algo, vai dar uma enchida de linguiça ali para mostrar os efeitos dessas ações que você propôs, né? Vai exemplificar, especificar, vai trazer algum elemento ali que ampare, que aumente esse horizonte de alguma forma, beleza, gente? São 5 elementos da proposta de intervenção. E aí eu mostrei para vocês um exemplo da proposta de intervenção aqui de uma redação. É necessário que o Ministério da Educação, olha o agente aí, proporcione aos deficientes auditivos, mostrando a ação aqui, ó, maiores chances de se inserir no mercado de trabalho, tá? Essa já é a ação, ó, aqui. E agora vai ter que mostrar meio, finalidade e o detalhamento. Aqui já é a ação, tá? Mediante, olha o meio aqui, mediante, através de, por meio de, a implementação do suporte adequado para a formação escolar e formação escolar, e acadêmica desses indivíduos, com profissionais especializados em Libras. Olha a encheção de linguiça, digo, detalhamento aqui, tá, gente? A finalidade aqui de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa do emprego. Beleza, gente? Esses 5 elementos são obrigatórios. Procurem ter atenção ali para ver se você colocou todos os itens dentro da tua conclusão. Ok? E aí, na nossa última aula, na anterior, né, na antepenúltima, nós falamos sobre o rascunho, gente. A gente não dá nada pelo rascunho, mas o rascunho é tudo, ele é muito importante. Deixa eu ver quantos minutos tem aqui na nossa aula, gente. Misericórdia, tá grande, hein? Agora não sei se eu fechar aqui, se vai parar. Ai, será que vai parar de gravar? Não. Tô com medo de ter parado de gravar e eu estar aqui falando sozinha. Será, meu Deus? Não, continua aqui. Tá bom. Então vamos lá, gente. E aí nós falamos sobre a importância do rascunho, né? De usar algumas etapas aí que vão alimentar o direcionamento de vocês antes de construir o texto. Gente, porque não começa a construir o texto ali na folha de rascunho, não, gente. Separa um tempinho, uns minutinhos ali, para depois que você interpretar o tema corretamente, para depois que você fizer a tua leitura dos textos motivadores, né? Selecionando as setorizações do tema, selecionando ali os aspectos importantes do teu texto norteador, para você colocar em tópicos ali tudo que vem à tua cabeça. Vamos ver como é que funciona isso, né? Primeira etapa é aquilo que eu falei para vocês, gente. Na primeira etapa aqui, você vai fazer a correta interpretação do tema, vai diferenciar o que é o assunto generalizadão do que é o tema, aquilo que traz setorizações, especificações, temporalidade, tá? Essas estruturas ali que fazem as restrições para o teu tema. Então, você já leu o tema completo, já destacou as palavras que são importantes. Deixa eu desligar meu celular aqui. Já destacou as palavras que são importantes, já buscou sinônimos para algumas palavras para te fortalecer nesse sentido. Para te fortalecer nesse sentido, desculpa, gente. É importante. E eu não tenho como editar porque eu não sei editar, então não dá para parar. Já leu o tema certinho, já fez a interpretação, já buscou os sinônimos, destacou as palavras, problematizou, pensou: o que eu tenho que entender com esse tema? Qual é o problema? O que precisa ser resolvido na sociedade para o Enem? Como isso afeta a sociedade, tá? Você já delimitou essas questões, beleza? Vamos partir para o rascunho. Como é que ele vai funcionar? Você vai começar na chuva de ideias, né? Primeiro você fez a análise do tema, eu mostrei um exemplo aqui para vocês. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Persistência, olha você fazendo a interpretação do tema aqui.
algo que continua, algo que persiste apesar de alguma ação, tá? Apesar, sei lá, vem na tua cabeça, apesar das delegacias da mulher, apesar da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher persiste de alguma forma, circularia aqui nesse caso persistência. Violência contra a mulher é o assunto, é o mais generalizado. Era aquilo que as pessoas saíam da redação do Enem desse ano falando, o tema foi violência contra a mulher. Não, o tema não foi violência contra a mulher, esse foi o assunto, tá? O tema é tudo aquilo que traz a setorização, a generalização, essa frase, tema como um todo, tá bom, gente? Sociedade brasileira, aqui a gente tem a restrição e a setorização geográfica. Beleza, você já fez isso, você vai começar aqui a chuva de ideias. Gente, primeira etapa, a chuva de ideias. Pega ali um cantinho, sabe, da tua folha de prova e começa a colocar em tópico, um embaixo do outro, tudo que vier na tua cabeça. Então, se o tema, por exemplo, foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, você vai anotar em tópico, né? Sei lá, vem na minha cabeça, tipos de violência, delegacias da mulher, Lei Maria da Penha, abusos de violência doméstica, a série eu botei ali The Handmaid's Tale, a música da Amélia, igualdade de gêneros, violação dos direitos humanos, feminismo, machismo, enfim, tudo, não economiza, que vier na tua cabeça nesse momento, você vai colocar em tópico, um embaixo do outro ali para poder setorizar, tá? Essa é a tua chuva de ideias. Beleza, primeira etapa feita. Você já colocou tudo que vier à tua mente, a outra etapa feita, a segunda, é a seleção dessas ideias. Tu botou muita coisa ali em tópico, né? Não dá para você colocar tudo na tua redação. Então, você tem que começar aqui a pensar em garimpar aquilo que for mais importante, aquilo que for essencial, e você vai tirando aquilo que não serve. Faz um risco no que não servir e circula ali o que foi importante, o que tiver pertinência com o tema proposto, tá? Aí você vai questionando rapidamente ali. Isso aqui é questionável? Isso aqui é sólido? Isso aqui eu consigo sustentar ao longo da minha redação que eu pretendo defender? Então você vai utilizando esses critérios para selecionar e garimpar somente as ideias que forem mais importantes. Próxima etapa. Aí eu mostrei um exemplo aqui para vocês, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Lembra que tinha uma renca de tema aqui, eu tinha um monte de coisa aqui de tópicos? Tinha uma cacetada aqui de tópicos especificados, eu selecionei e garimpei só aquilo que eu acho que pode ser melhor utilizado na minha redação. Então ficou só tipo de violência, sociedade patriarcal, machismo, Lei Maria da Penha, o caso Mariana Ferrer, recente, né? A The Handmaid's Tale, das aias, e a igualdade de gêneros. Beleza, selecionei as ideias, passo para a parte final. Roteiro final, minha terceira etapa. Então aqui você vai definir, se eu já fiz uma chuva de ideias, botando tudo que vem à minha cabeça em tópicos, se eu já selecionei as ideias principais que vem à minha cabeça, agora é o momento de setorizar para onde essas ideias selecionadas vão dentro da minha estrutura de redação. O que vai para a introdução? O que vai para o desenvolvimento? O que eu acho que fica melhor na conclusão, tá? Então, você vai organizar e setorizar de forma detalhada o que vai para cada um. Então, bota ali do lado daqueles tópicos, introdução, isso aqui também é introdução, isso aqui é conclusão, isso aqui é desenvolvimento. Do lado de cada um desses tópicos, você vai especificar. O que vier para a introdução, você tem que se preocupar em entender que aqui você vai selecionar uma tese, você vai se posicionar. O que vier para o desenvolvimento, você vai delimitar cada argumento. Argumento, gente, procura colocar um argumento por parágrafo de desenvolvimento. Ou seja, a gente está trabalhando aqui. Desculpa, gente, tá? A dicção da professora tá um calor do caramba e eu tô trancada aqui por causa do meu gato infernal, então não tem como. Você vai procurar aqui trabalhar 2 desenvolvimentos, um para cada parágrafo. Essas questões dos tópicos aqui vão alimentar o teu desenvolvimento, são estratégias para alimentar o teu desenvolvimento. Então, tá seguindo a mesma linha de raciocínio, beleza, gente? Então, aqui você vai delimitar cada argumento com as suas explicações e os exemplos, né? E para a conclusão, você vai apresentar a reflexão final e a tua proposta de intervenção, tá? Tenta pensar ali, gente, uma sequência lógica do pensamento desenvolvido. Isso aí vai trazer o quê? Um esqueminha bonito, um mapa mental bonito daquilo que você vai executar ao longo do teu texto, tá bom, gente? Aí eu coloquei aqui um exemplo de roteiro final para vocês também. Aqui, separei aqui. Para minha introdução, vai entrar a questão das aias na série The Handmaid's Tale,
Aí a Lei Maria da Penha. Para o meu desenvolvimento, vai entrar no desenvolvimento número 1, no primeiro parágrafo, tipos de violência, e eu iria exemplificar com o caso Mariana Ferrer. Desenvolvimento número 2, sociedade patriarcal, e eu vou exemplificar também com a cultura do machismo, tá? E na conclusão, eu separei a conscientização popular sobre igualdade de gênero. Isso não é um novo argumento, porque na conclusão a gente não pode trazer novos argumentos, mas é uma estratégia de argumentação, tá? Ampliação do amparo legislativo para mulheres vítimas de violência, tá? Pode casar, inclusive, com a proposta de intervenção. Então, vamos ver aqui. Esse seria o meu rascunho. Como eu falei para vocês, vocês vão notar que nesse rascunho, ele ainda tem alguns erros, tá, gente? Mas ele já está trabalhando de uma forma delimitada com aquilo que eu separei e selecionei, tá? Nesse rascunho, você vai notar que você vai começar a construir o seu rascunho de uma forma um pouco mais limpa. Ainda assim, ele vai apresentar alguns erros, como eu coloquei aqui propositalmente alguns, tá? Mas ele vai te dar um direcionamento muito melhor, para na hora de você passar limpo, você passar de uma forma ali, gente, muito mais tranquila, sabe? Muito mais preocupado em olhar ali no teu rascunho o que apareceu de erros gramaticais, de concordância, conectivos, porque as ideias principais vão estar estruturadas, vão estar embasadas, tá? Então, meu rascunho da introdução ficou assim. A série The Handmaid's Tale, baseada no livro de Margaret Atwood, apresenta uma distopia em que mulheres são escravas sexuais e submetidas a diversos tipos de violência. A temática abordada na obra causou muitas discussões e incômodo, pois de maneira análoga à ficção, a questão da violência contra a mulher é algo recorrente, mesmo nos dias de hoje. Lembra que na introdução, eu delimitei que eu iria colocar as aias e a Lei Maria da Penha. Beleza. No Brasil, apesar da Lei Maria da Penha, muitas mulheres ainda são vítimas de agressões físicas, psicológicas e sexuais. Já estou apresentando aqui, elementos do tema, tendo em vista que a sociedade ainda tem uma noção superficial dessa violência e também devido aos reflexos de uma sociedade essencialmente patriarcal e machista. Aqui, meu amigo, já apresentei minha tese, meu posicionamento e já fiz uma ancoragem aqui, dos 2 argumentos que eu pretendo trabalhar no meu desenvolvimento, beleza? Quais foram eles? Falei dos tipos de violência da sociedade patriarcal, né, da cultura do machismo. Olha aqui, as questões das violências e também da sociedade patriarcal e machista. E aí, meu rascunho do primeiro parágrafo de desenvolvimento. O que eu falei que eu ia falar no primeiro parágrafo de desenvolvimento? Sociedade patriarcal, tipos de violência e o caso Mariana Ferrer. Em uma primeira abordagem, é importante ressaltar que as noções de violência foram ampliadas ao longo dos séculos. A lei brasileira... Deixa eu só olhar aqui que eu ia falar. Tipos de violência, tá? A Lei Brasileira 11.340, do ano de 2006, inclui como violência contra a mulher, olha eu tipificando aqui as violências, as seguintes demandas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. No entanto, grande parte da sociedade ainda limita atos de violência às agressões exclusivamente físicas. Tal pensamento coletivo contribui para a negativa da instrumentalização dos direitos das mulheres, refletindo em domínios sociais que deveriam protegê-las. Aqui eu trago a estratégia de exemplificação da Mariana Ferrer, como ocorrido no caso divulgado pelo site The Intercept Brasil, da jovem catarinense Mariana Ferrer, estuprada no ano de 2018. Durante o julgamento do caso, foi aceita a argumentação de que não houve intenção de estuprar, sendo questionado inclusive o comportamento da vítima com base nas roupas que ela vestia. Um absurdo, inclusive, né, gente? Tal acontecimento demonstra que há ainda um grande desconhecimento de vários setores da sociedade brasileira no que se refere às esferas de violência que intimidam, desestimulam e até mesmo retaliam as vítimas. Notem, gente, que isso aqui é um rascunho, tá? Então aqui eu não estava preocupada necessariamente com a quantidade de linhas, mas eu já tive um direcionamento aqui, daquilo que iria ser falado. Já traz uma luz, gente, uma noção de por onde você vai trabalhar. E o rascunho do segundo parágrafo de desenvolvimento vai ser com base naquilo que eu delimitei no roteiro final, tá? Sociedade patriarcal e a cultura do machismo. Vamos lá. Sociedade patriarcal e cultura do machismo. Além disso, a cultura do machismo, fruto de uma sociedade patriarcal, colocou durante anos a mulher como ser subordinada ao homem. Nessa perspectiva, é possível acompanhar o imaginário coletivo que tipificava o padrão de comportamento desejado pelas mulheres. Olha eu exemplificando aqui.
em comerciais e anúncios de televisão ou jornais, nos quais boas mulheres estavam restritas a serem boas mães e esposas. Embora nos dias atuais esse pensamento apareça de modo implícito, ainda é o reflexo de um legado histórico-cultural que perdura no meio social, uma cultura que ainda objetifica, assedia, silencia e relativiza a violência contra as mulheres. Beleza? Já tive o norte. E agora eu passo para o rascunho da conclusão. O que eu falei que eu ia trabalhar na conclusão? A questão da importância da conscientização popular. Olha aqui, ó, conclusão. Trazendo ali elementos objetivos de ampliação do amparo legislativo. Então, vamos ver como é que isso se deu. Torna-se evidente, portanto, que a violência contra a mulher ainda perdura no contexto social brasileiro, sendo necessárias medidas urgentes, olha aqui a proposta interventiva entrando, para consolidar seu combate. Ao Poder Legislativo, ao meu agente, cabe a elaboração de novas leis que amparem e ampliem os conceitos das várias facetas de violência. Já trouxe a ação. E trago mais um agente aqui, ó, ampliando aqui, especificando, trazendo as noções de detalhamento. A mídia, por meio das redes sociais, deve cumprir seu papel social ao abordar campanhas que denunciam o machismo, mais uma questão do meio, e dialoguem com os seus usuários sobre a importância das denúncias por parte das mulheres. A escola deve promover campanhas de conscientização abertas às comunidades, através, por meio de reuniões periódicas e palestras com as famílias de seus educandos. Some-se isso a investimentos em novos canais de denúncia e assistência às vítimas com o intuito, a finalidade aqui da proposta interventiva, de garantir o bem-estar das mulheres e diminuir os índices de violência. Então notem, gente, eu terminei o meu rascunho aqui, ele vai estar mais limpo, né? Eu vou me preocupar aqui em contar a quantidade de linhas, em ver a questão gramatical, em ver esses aspectos que valem ponto também e que a gente acaba desconsiderando, porque eu faço só o rascunho aqui, minha filha, e aí quando eu passo a limpo, a minha redação já mudou toda, porque metade daquilo que eu botei na folha oficial para entregar para a banca já não é mais aquilo que está no rascunho, porque depois que eu começo a fazer essas considerações. Então, se você fizer um rascunho prévio com chuva de ideias, seleção de ideias e o roteiro final que vai para cada um bem elaboradinho, você vai ter menos chances de errar ali no que se refere ao teu conteúdo, tá, gente? Então, aqui tem rascunho pronto. E agora? Você já colocou todas as ideias em tópicos. Agora você vai se preocupar com o quê? Checar a quantidade de linhas, verificar a margem do parágrafo, checar os erros de concordância, de ortografia, questões de coerência e coesão do teu texto como um todo. Dá uma olhada aí nas repetições desnecessárias de palavras ou de termos. Checar os conectivos que você usou em cada um dos parágrafos. Confirmar se a sua argumentação está de acordo com a sua tese, ver se a tua conclusão ali está retomando o teu posicionamento, que é a tua tese, né? E aí você vai verificar se a tua conclusão está apresentando todos os elementos da proposta de intervenção, que são aqueles 5 que nós falamos. Checou isso ali no rascunho, está tudo certinho, você vai passar a tua redação a limpo. Tá, gente? Esses são os conceitos principais que a gente relembrou cada um dos tópicos. Na próxima aula, nossa aula vai ser só voltada mesmo para o simuladão do Enem. Vou mostrar como é que vai se desenrolar isso, como é que vocês podem estruturar, como é que vocês podem fazer para poder dar uma facilitada. A gente está chegando na reta final, gente. Eu sei que é um caos, que fazer o Enem, fazer o vestibular diante dessa pandemia é uma tremenda crueldade, né? Espero de coração que essa prova aí seja adiada, né, gente? Porque é fogo, cara. Isso aí... Bota os fininhos de papai ali numa distância muito maior, mas não desistam, gente. Continuem, eu estou à disposição de vocês. Vocês sabem que vocês podem me mandar o WhatsApp a hora que vocês quiserem, até 11 horas da noite, até meia-noite. Eu respondo as mensagens, tá, gente? Me mandem as redações, eu faço as correções com o maior carinho, estou à disposição de vocês. Vamos lutar contra esse sistema aí, não vamos desistir, tá? Contem com o meu apoio para isso. E qualquer dúvida ou dificuldade, como nossa aula não está sendo ao vivo, me mandem aquela mensagem marota no WhatsApp que eu estou à disposição, tá? Não desistam, gente, vai dar tudo certo. Qualquer coisa, contem comigo aqui. Na próxima aula a gente vai focar mais aí especificamente, se hoje relembramos, na próxima aula vamos focar especificamente na preparação para o nosso simulado. Vai ser um aulão de simulado. Beleza, gente? Beijão e até, galera!